hemoglobina. A hemoglobina, ela é a proteína responsável por se juntar com o oxigênio para fazer o transporte desse gás no nosso sangue, né? Dentro de uma célula chamada de hemácia. Então, essa hemoglobina, essa proteína, ela tem uma função, ela tem uma forma X. Porém, na hora que eu mudo a estrutura dessa hemoglobina, que eu mudo a sua forma, ela deixa de ter o formato bicôncavo e passa a ter o formato de uma foice. Então, a alteração de estrutura dessa proteína faz com que as pessoas tenham esse defeito genético e desencadeie nelas uma doença chamada de anemia falciforme. As hemácias em forma de foice. Por que minha hemácia ficou em forma de foice? Porque no lugar da sua proteína hemoglobina, ter lá na composição dela, um aminoácido chamado de ácido glutâmico, esse ácido glutâmico ele foi substituído por um aminoácido chamado valina. E quando ocorre essa substituição desses aminoácidos na proteína, ela muda a sua estrutura, e quando muda a estrutura, muda a função e prejudica as pessoas que são portadoras dessa característica com essa enfermidade que é chamada de anemia falciforme, certo? E é sobre essas proteínas, gente, que nós vamos estudar hoje, vamos falar delas, e vocês vão ver que já ouviram falar muito, embora não associassem ao conteúdo que nós vamos estudar. Então, tem lá. Vamos lá, o que são proteínas? Se eu pergunto para vocês, e o que são proteínas? O que é que está acontecendo? Cadê? As proteínas, elas são compostos orgânicos. Lembra, gente, que sempre que aqueles compostos orgânicos são aqueles compostos que eles têm carbono na sua composição, tá certo? Eu gosto dessas turmas porque a participação é em massa, mas só tem 26 alunos hoje. As proteínas são substâncias orgânicas. Lembra sempre, gente, que substância orgânica é aquela substância que ela contém carbono na sua composição. Essas proteínas, elas são macromoléculas. Se são macromoléculas, elas são grandes, certo? Então, as proteínas, elas são o que nós chamamos de polímeros. Elas são polímeros. Lembra que nós falamos que os carboidratos, eles eram polímeros? Esses polímeros, eles são o trem, né? Bem grande. E as proteínas, vamos fazer o comparativo, é como se fosse um trem gigantesco. E cada vagão desse trem, que constitui um polímero, cada vagão desse polímero vai ser formado por estruturas menores chamadas de aminoácidos. Então, as proteínas são polímeros formados por aminoácidos, né? Esse azinho aqui que a gente chama, quer dizer aminoácidos. Então, se eu perguntar a vocês, gente, o que são proteínas? São polímeros formados por unidades menores chamadas de aminoácidos. A proteína toda é um trem e os vagões dessa proteína são os aminoácidos. O carboidrato todo é o trem, que é o polímero. Os vagões são os monossacarídeos, certo? Então, aqui, gente, nós temos um aminoácido ligado a outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido. Formando o quê? A união de vários aminoácidos, eles vão formar uma proteína, que é um polímero, né? E essa proteína que forma esse polímero,
ela vai ser formada por essas unidades. Ó. Cada unidadezinha dessa aqui é um aminoácido, tá certo? E para que eu tenha a união de vários aminoácidos, formando minha proteína, eu vou ter unindo esses aminoácidos através de ligações, que eu vou chamar de ligações peptídicas, tá certo? Então, proteínas polímeros grandes, formadas por unidade menor, que são os aminoácidos. O nome da ligação que vai juntar todos os meus aminoácidos é uma ligação peptídica, ok? Alguma dúvida até aí? Se vocês forem tendo dúvida, vocês vão perguntando, certo? Aqui a gente é bem democrático. Eu não tenho paciência para isso, não. Gente preguiçoso na minha volta. Vamos lá. Falar mais das proteínas. Sim, gente, antes de eu passar... Não, vou falar. Sem mais não. Gente, quem está assistindo a aula e tem pendência em alguma atividade do primeiro bimestre, não se desespere, não. A luz que eu vou ficar sem nota, ah, meu Deus do céu, não. Quem tem pendência, gente, em alguma atividade relacionada ao primeiro bimestre, vai ter todo o direito de fazer. Vocês têm direito de fazer toda e qualquer atividade ao longo do ano inteiro, certo? Então, a luz que eu estou com pendência, vai lá no meu privado e diz, por favor, envie as atividades para que eu possa fazer e ficar com a nota, certo? Quando terminar a aula, eu vou postar no grupo de vocês as notas e a relação das atividades do primeiro bimestre. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar, Luz, que eu estou com dúvida, eu fiz a atividade, era um trecho, só tem duas. Eu estou em dúvida na nota. A gente vai conversando e vai se ajeitando, certo? Não precisa ficar desesperado, preocupado, achando que está reprovado e vai desistir de tudo, não. Ok? Quando terminar as aulas, 10h20, a gente se resolve. Então, vamos lá para falar mais um pouquinho sobre as proteínas. Ah, Jesus. Certo? Entender o que são proteínas, vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura dessas proteínas, que é importante que vocês saibam. A estrutura. A estrutura da proteína na bioquímica é assim, ó. Um NH2 ligado a um carbono. Há um grupo carboxila. E aqui, gente, é um radical. Certo? A estrutura básica das proteínas é essa daqui. Todas as proteínas, elas vão ter na sua estrutura, elas vão ter na sua composição esse grupamento aqui, NH2, certo? Que é um grupamento amina, ligado a esse outro grupamento aqui, que é um grupo carboxila. Certo? Que é esse grupo carboxila. E para diferenciar uma proteína da outra, eu vou ter esse radical que vai ser específico para cada proteína. Do mesmo jeito que
para cada um de nós, do mesmo jeito que cada um de nós tem um sobrenome, não é verdade? Cada um, se eu for perguntar aqui, cada um de vocês tem um sobrenome. Esse sobrenome é o que faz a nossa identidade. É tanto que quando as pessoas vão seguir carreira militar, lá eles são chamados pelo sobrenome, que é o nome de guerra, não é pelo nome. Esse sobrenome, nosso sobrenome está para as proteínas, está para nós, assim como o radical está para as proteínas. O que é que vai identificar cada proteína? O que vai identificar cada proteína, gente, é um radical. Então, não existem duas proteínas com o mesmo radical. Existem radicais diferentes. E cada radical desse é o que vai especificar essa determinada proteína, certo? Então, a estrutura básica da proteína, um grupamento amina, que é caracterizado aqui por esse nitrogênio, esse grupamento carboxila, e aqui, gente, muito importante é esse radical. Vamos ver aqui, para vocês terem noção. Aqui. Aqui, por exemplo, gente, nessa imagem, eu trouxe para vocês aqui 5 aminoácidos. Lembrando que os aminoácidos são as estruturas que compõem as proteínas, certo? Por exemplo, aqui. O que é que eu percebo aqui? Aqui eu percebo o meu grupamento amina, devido à presença do nitrogênio. Aqui eu tenho meu grupamento carboxila, C-OH. Então, esse grupamento aqui é o carboxila, esse grupamento aqui é o amina, certo? Quem é meu radical aqui? Aqui o meu radical é o H. Esse radical H, ele vai caracterizar que aminoácido? Ele vai caracterizar esse aminoácido aqui chamado de glicina. Então, o radical que tiver só o H, ele vai ser uma glicina, um aminoácido glicina, certo? É o que vai caracterizar. Aqui, eu vou ter um aminoácido alanina. Esse aminoácido alanina, ele vai ser caracterizado pelo quê? Ele vai ser caracterizado por esse CH3, ou por esse radical, tá vendo? Então, aqui a gente já percebe claramente que a glicina tem um radical que já é diferente da alanina. Porém, as outras estruturas, elas permanecem. Eu tenho aqui o meu grupamento amina. Eu tenho aqui também meu grupamento carboxila, tá vendo? Que se repete. Porém, o meu radical é diferente. Então, o que vai identificar cada um dos aminoácidos vai ser o quê? O seu radical. Cada aminoácido que compõe uma proteína tem um radical diferente. Vamos aqui. Mais uma vez, eu tenho a presença do meu grupo amina. Aqui a presença do meu grupo carboxila, certo? Veja que a amina e a carboxila, elas se repetem em todos os aminoácidos. Porém, cada aminoácido tem uma identidade. Essa identidade é essa estrutura aqui, que é o radical. Na valina, no aminoácido valina, o radical é esse catatal todinho aqui, esse grupo aqui todinho. Apareceu isso, eu vou dizer que é a alanina? Não, porque a alanina é o CH3.
A valina é tudo isso, tá certo? E assim, gente, vai se repetindo, ó. A isoleucina, que é outro tipo de aminoácido. Isoleucina tem também o grupamento amino, vai ter o grupamento carboxila, e para sua identificação, ela vai ter esse radical aqui, ó, que está em lilazinho. Então, esse aminoácido isoleucina vai ser caracterizado por esse radical. Aqui, vamos, a leucina, o último exemplo. Esse aminoácido aqui, leucina, ele também tem o grupamento aqui, amina. Tem aqui o grupamento carboxila, porque sempre se repete. Porém, ele vai ter esse grupo aqui, ó, esse radical. Esse radical é a identificação da leucina. É ele quem vai dizer, olha, eu sou um aminoácido do tipo leucina. Então, gente, o que vai diferenciar um aminoácido do outro é a presença desse radical. Cada aminoácido ele vai ter um radical diferente um do outro. Não vão ser iguais, certo? Não se preocupe. A Lusca. Eu vou ter que aprender e vou ter que decorar todos esses radicais. Não, gente. Esses radicais, eles estão aqui para que vocês tenham noção do que... Para que vocês tenham a noção do que diferencia um aminoácido do outro. Nesse caso, o que vai diferenciar vão ser esses radicais. Mas você nem vai estar decorando nome de aminoácido, nem você vai estar decorando radical de aminoácido, tá certo? Basta você saber que cada um tem um radical diferente, e esse radical é importante porque vai diferenciar um aminoácido do outro, tá certo? Compreendido até aí? Aí vamos falar aqui, gente, sobre os tipos de aminoácidos. Caiu questão no Enem, o ano retrasado, falando sobre esses tipos de aminoácidos. Era uma questão bem velada, mas muito, muito bacana. Existem dois tipos de aminoácidos que nós conhecemos. Na natureza, aliás, vamos do começo. Na natureza, existem 20 tipos de aminoácidos. Certo? Desses 20 tipos, 8 o nosso corpo produz. 12 não produz. Certo? E a diferença entre esses aminoácidos está exatamente nisso. Está naqueles que o nosso corpo produz e está naqueles que o nosso corpo ele não produz. Os aminoácidos que o nosso corpo ele consegue produzir são o que nós chamamos de aminoácidos naturais. São aqueles produzidos pelo nosso corpo. Certo? Então, os naturais, a gente já nasce com eles, o corpo da gente já tem. São 8.
São 8. Certo? Então, esses aí a gente não precisa se preocupar. O corpo da gente já tem, a gente não tem que estar buscando. Porém, existem aqueles aminoácidos que são essenciais. Esses aminoácidos essenciais, que são em número de 12, o nosso corpo não consegue produzir. Se o corpo da gente não produz, o que é que acontece? Um danado, eu vou arrumar esse aminoácido. Esses aminoácidos que o corpo da gente não produz, nós devemos consumir na alimentação. Tá certo? A gente consome na nossa alimentação. A questão do Enem, ela dizia o seguinte: uma pessoa, ela estava fazendo uma dieta e nessa dieta dela havia um baixo consumo de carne vermelha. Se a pessoa estava com um déficit no consumo de carne vermelha, que tipo de composto orgânico estaria defeituoso no organismo dessa pessoa? E se esse composto, ele era um composto essencial ou não essencial? Aí a pessoa, o elaborador do Enem, ele queria que você soubesse o quê? O elaborador do Enem queria que você soubesse primeiro. Eu estou fazendo uma dieta, uma deficiência de carne. Carne é o quê? Proteína. Qual era o composto inorgânico? Qual era o composto orgânico, aliás, que ele estava falando na questão? O composto que ele estava falando, proteína. Carne é proteína. Mas a carne é proteína formada de aminoácidos naturais ou essenciais. Se a gente precisava consumir essa carne para ter esse aminoácido, era um aminoácido essencial, que a gente tem que consumir aonde? Na alimentação. Então, a alternativa que respondia a questão do Enem era: o composto orgânico era a proteína, e o tipo de aminoácido que fazia a composição dessa proteína era um aminoácido essencial. Por quê? Porque era o tipo de aminoácido que eu teria que consumir na minha alimentação, certo? Era uma questão besta, vamos dizer assim, mas que exigia que você tivesse um mínimo do conhecimento sobre o tema para conseguir evoluir no assunto, certo? Então, vamos mais adiante. Compreendida aqui a estrutura da proteína, os tipos de aminoácidos, tudo certo até aqui. Então, vamos adiante, gente. Vamos falar agora sobre as funções das proteínas. As proteínas, elas desempenham funções, vários tipos de funções, e quando cai uma função dessas que você não sabe, você se embanana numa questão e pode perder pontos preciosos, principalmente na hora de um exame como o Enem e os vestibulares. Vamos aqui falar sobre essas funções. A primeira função das proteínas que eu vou falar para vocês é uma função estrutural. Certo? Uma função estrutural das proteínas é o que, Alusca? Por exemplo, as proteínas que estão presentes na nossa pele. A nossa pele, ela tem uma certa flexibilidade e rigidez devido a uma proteína que nós temos que é chamada de
colágeno. Ah, eu tô ficando com o braço do tchau, o músculo do tchau tá ficando flácido, tá mole, ó. Quando eu dou tchau, ó, tudo balança. Eu vou para academia para enrijecer, mas a academia sozinha não consegue enrijecer o meu músculo do tchau, não. Eu vou fazer o quê? Ah, eu já sei, eu vou tomar colágeno. O colágeno é um tipo de proteína que ele tem a função estrutural, certo? Então, aqui como exemplo de função estrutural, eu tenho uma proteína, que é o colágeno, que ela tem essa função de enrijecer. Outro tipo de proteína também que nós temos é uma proteína presente nos cabelos. Fios bonitos e sedosos, aquele cabelo que ele não tem ponta dupla, aquele cabelo bonito, aquele cabelo bem tratado, é um cabelo que ele é rico em uma proteína chamada de queratina. A queratina também é um tipo de proteína com função estrutural, certo? Então, nós vamos ter proteínas presentes ao longo do nosso corpo que vão dar essa estrutura a ele, certo? Como exemplo, colágeno e como, por exemplo, a queratina. Mas só tem essa função? Não. Tem outra função, gente, que ela tá agora super na moda. Vocês escutam falar dela o tempo inteiro. E é muito importante. E as pessoas nem sabem que é a função de uma proteína, que é a função imunológica. A Lúcia, proteína de função imunológica. Como é que a proteína tem essa função imunológica? O que é que uma proteína tem a ver com a imunidade do nosso corpo? Hein? Existe um tipo de proteína que está aí bem falado na mídia. No meus amiguinhos professor, tudinho tomou vacina, tudinho tambaqueado com a reação da vacina da AstraZeneca. Por quê? Pelo método como essa vacina ela é produzida, a partir de antígenos vivos. E esses antígenos vivos ativam a produção de uma proteína imunológica chamada de anticorpos. A base da produção de todas essas vacinas contra a Covid que estão aí no mercado é baseada na produção de anticorpos, baseada na resposta imunológica de cada organismo. Então, nós temos hoje no mercado brasileiro a Coronavac, que é a vacina chinesa, nós temos a vacina da Pfizer, que é a alemã, e nós temos a vacina AstraZeneca. Todas essas três vacinas, elas têm em comum o quê? A produção de anticorpos, levar o nosso corpo a produzir anticorpos, certo? Esses anticorpos, resposta imunológica, como exemplo, os anticorpos. Esses anticorpos, gente, eles são o quê? São proteínas que marcam, que atacam os corpos estranhos. Quem são esses corpos estranhos? Os antígenos. Quem são esses antígenos, esses corpos estranhos no formato de antígenos? Esses antígenos, eles são vírus, bactérias, fungos, etc. Então, o que é que acontece, gente? Quando o vírus
da Covid-19, que é um antígeno, entra no nosso corpo, ele faz com que o nosso corpo ele produza proteínas. Que proteínas são essas que os antígenos levam o nosso corpo a produzir? Anticorpos. Então, o vírus, que é um antígeno, leva o nosso corpo a produzir proteínas, que são anticorpos, e esses anticorpos, eles são proteínas de função imunológica. Porém, muitas vezes, esses anticorpos, eles não são suficientes para conseguir combater o vírus, né? Algumas pessoas têm sintomas leves e conseguem, apenas com esses anticorpos, ter a Covid e ficar bem, outras pessoas, infelizmente, nem tanto. Por isso que existe a necessidade das vacinas. Aí, quando um laboratório desse vai lá para produzir uma vacina, a vacina, gente, ela vem, ó, com os antígenos. Ela vem com esse corpo estranho, que é o caso da vacina da AstraZeneca. Ela vem com o antígeno vivo, para que quando esse antígeno vivo entre em contato com o nosso corpo, leve o nosso corpo. A vacina, ela tem um antígeno vivo, aí o contato com o corpo, né, com a gente, e quando tem contato com o nosso corpo, leva à produção de anticorpos, que são as proteínas de defesa. Que faz com que a gente fique imune àquela determinada doença. É isso que, graças a Deus, está acontecendo mundo afora, certo? As pessoas, elas estão tomando as vacinas, porque as vacinas, elas vêm com antígenos. Esses antígenos, em contato com o nosso corpo, levam o nosso corpo a produzir anticorpos, que são proteínas de defesa contra aquela determinada doença. Então, assim, daqui a uns anos, quando o Covid entrar em contato com o nosso corpo ele já vai ter o quê? Imunidade suficiente para combater a essa doença. Por isso a pressa pela vacina, por isso que a gente tem, a população, ela tem que se vacinar em massa, porque à medida que a população vai se vacinando, o nosso corpo ele vai produzindo os anticorpos, e esses anticorpos, eles vão nos dar o quê, gente? Imunidade diante daquela doença, diante daquele antígeno, diante daquele corpo estranho, certo? Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas dizendo que não vão se vacinar. Ah, eu não vou tomar essa vacina não, porque eu estou vendo o povo tomando vacina e está morrendo. É a vacina que vai nos levar à imunização. Não existe a cura, mas existe a prevenção, e a prevenção é a vacina. A vacina para a Covid-19, ela vai ser igual a vacina que nós tomamos da H1N1. Nós vamos ter que tomar essa vacina da Covid todo ano, para que o nosso corpo ele tenha resposta imunológica, para que a gente possa ficar imune ao vírus, certo? Então, quando a vacina chegar para vocês, quando a vacina chegar para alguém da casa de vocês, da família de vocês, diga que essa pessoa se vacine. Porque a não vacinação é ignorância. Nós temos que nos vacinar o mais rapidamente possível, gente, para que a nossa vida ela volte ao normal. Para que a gente volte a sair de casa em segurança. Para que a gente possa voltar para a escola. Para que a gente possa voltar a abraçar. Para que a gente possa voltar a estar no Parque do Povo no período de São João. Que a vida da gente ela possa voltar ao normal. Nós precisamos disso. Então, quando você vê alguém dizendo, não, eu não vou me vacinar, você diga, você tem que se vacinar para o seu corpo produzir anticorpos, para você ter resposta imunológica e agir, e o vírus não conseguir causar mais doenças em nós. Tá certo?
Então, os anticorpos que estão sendo produzidos no corpo das pessoas que estão tomando a vacina, esses anticorpos, eles são proteínas. Proteínas com função o quê? Proteína, gente, com função imunológica. Apertei errado aqui, Jesus. São proteínas com função imunológica, certo? Certo. Então, gente, proteínas com função imunológica, muito importante, diante desse momento crítico que a gente está vivendo. Certo? Mas com fé em Deus vai passar, tudo isso vai passar. Tá bom? E a vacina que vier, vocês estejam ali com o bracinho pronto para tomar, porque todas elas têm o mesmo princípio ativo, certo? Seja ela AstraZeneca, seja ela Pfizer, seja ela Coronavac. Eu me vacinei com a da Pfizer, minha mãe tomou a Coronavac, a maioria dos professores lá da escola tomaram da AstraZeneca. O importante é imunizar, tá certo? Não ficar de fora. Outra função também dessas proteínas, que pouca gente sabe, ou se sabe, não associa, é uma função hormonal. Existem 2 hormônios, gente, que eles atuam como proteínas, certo? São os hormônios que eles regulam um índice glicêmico. Vocês já ouviram falar em índice glicêmico? Já ouviram falar em glicemia? Hipoglicemia? Vocês acordam, né? Tem o costume de ir para a escola e não tomam café. Aí, vez por outra, professora, fulano está passando mal. Quando a gente olha, fulano está passando mal, está branco, suando. Tu tomou café? Não. Fulano está com um pico de hipoglicemia. O que é hipoglicemia? É pouco açúcar no sangue. Certo? As pessoas, quando elas têm pouco açúcar, a gente diz que fulano está no pico de hipoglicemia. Não comeu nada, não tem açúcar circulante, então a pessoa passa mal. E existem as pessoas que elas estão, às vezes, com excesso de glicemia, estão nas alturas, o índice glicêmico dessas pessoas. Essas pessoas que estão com índice glicêmico alto, nós caracterizamos as mesmas como se elas fossem portadoras de uma doença bem comum na nossa população, que é chamada de diabetes, certo? Então, quem regula esse índice glicêmico, seja ele para cima ou para baixo, são 2 hormônios, a insulina e o glucagon. E esses 2 hormônios, insulina e glucagon, são hormônios que têm a função proteica. São proteínas de função hormonal. Insulina e glucagon. Proteínas de função hormonal. Certo? Insulina e glucagon são o quê? Hormônios, certo? Mas qual é a função? São o quê? Proteínas. Proteínas de quê? De função hormonal, certo? Aí você tem a insulina. Não sei se vocês conhecem alguém diabético, mas normalmente o diabético, ele tem o quê? Ele consome muito o quê? Açúcar.
Fulano é uma formiga, fulano come açúcar demais. A pessoa que tem o excesso de açúcar no sangue, ela torna-se diabética. E ela se torna diabética exatamente por esse hormônio, insulina, não ter mais eficiência na hora da captura desse excesso de açúcar. Você produz e seu pâncreas está lá, o pâncreas é o nosso órgão produtor de insulina. O pâncreas produz insulina e joga essa insulina na corrente sanguínea. Essa insulina vai lá pegar açúcar. Peguei açúcar. Mas chega uma hora que você tem tanto açúcar que a insulina não consegue pegar. Esse açúcar ele fica em excesso, circulando na sua corrente sanguínea, fazendo com que você tenha um quadro de diabetes. Então, a função da insulina é fazer o quê? Capturar açúcar. Ela captura o açúcar. Certo? A Lúcia, meu avô, ele toma insulina. Meu avô é diabético e toma insulina. Por que meu avô é diabético e toma insulina? Porque a insulina produzida pelos pâncreas dele não dá conta de todo o açúcar que ele tem na corrente sanguínea. Então, para conseguir capturar todo esse excesso de açúcar, eu tenho que jogar mais insulina. Aí ele vai lá pegar a agulhinha, enfiar a insulina na barriga, para essa insulina ela começar a pegar esse excesso de açúcar que está lá. Certo? Aí tem os diabéticos que não precisam fazer, porque é um diabetes controlado, e eu tenho o diabético que ele precisa fazer o consumo de insulina para pegar esse excesso de açúcar, porque não é bacana a gente ter, tá bom? Em contrapartida, gente, eu tenho aquelas pessoas que têm pouquíssimo açúcar circulante na corrente sanguínea. Quando eu tenho pouco açúcar, eu tenho que jogar açúcar, porque minhas células precisam de glicose para a produção de energia, né? Então, o que é que eu faço? Eu vou ter um hormônio, que é o glucagon. E o glucagon, ele não captura, ele faz o quê? Ele lança o açúcar. Tá certo? Um captura, o outro joga. Mais importante saber que tanto insulina como glucagon são o quê? São proteínas, são hormônios, são proteínas de função hormonal. Tá certo? Isso muita gente se embanana. Vou dizer assim, não, oxe, insulina e glucagon são hormônios, não tem função proteica, não. Tem sim. São proteínas de função hormonal. Não esqueçam. É muito, a gente vê muito, muito, muito mesmo as questões sobre proteínas falando da função e as pessoas errando porque acham que proteína só tem função estrutural e não é. Certo? Outra função que a gente vai estudar ela no capítulozinho bem à parte, para a gente fechar aqui, eu nem sei que hora mais termina essas minhas aulas, é aqui a função catalisadora. D, função catalisadora. O que é um catalisador? Oxente, eu tô aqui. Aqui tem uma borrachinha, eu não sei não, cadê minha borrachinha? Essa é borracha. Sei não usar borracha também não. Pronto, foi pior, mas tá bom. Ai, a luz. Função catalisadora. Gente, o que é um catalisador? Um catalisador é algo que tem por função acelerar alguma coisa. Logo, as proteínas, elas têm a função catalisadora de acelerar reações químicas.
função catalisadora de acelerar reações químicas vai ser desempenhada por um tipo específico de proteínas, que nós vamos ver na próxima aula, que são as enzimas. As enzimas são proteínas que têm essa função de acelerar reações químicas. Por exemplo, você comeu pão no café. O pão é um carboidrato. O carboidrato, ele é um macronutriente que precisa ser transformado em micronutriente para ser absorvido, liberado na corrente sanguínea para se transformar em energia para as nossas células. Mas esse tempo de digestão, ele é um tempo relativamente alto. Porém, o sistema digestório, ele tem várias enzimas que ajudam a quebrar esses macronutrientes, transformando em micro, para que sejam absorvidos e utilizados pelas células. Por que o sistema digestório tem enzimas? Porque as enzimas, elas fazem essa função de acelerar as reações químicas. E essas reações químicas, uma vez aceleradas, elas se tornam mais rápidas. Elas vão maximizar o tempo para que elas aconteçam, certo? Alguma dúvida até então? Gente, Isabela está me dizendo aqui que minha aula terminou, né? Que até 9... Até 9h40, né, essa aula. Não, era até 9h30. Isso. Gente, a gente para nossa aula aqui, eu nunca sei quando é que termina. Agradeço demais a presença de cada um de vocês. Muitíssimo obrigada. Vou terminar a aula e vou lançar as notas lá nos grupos, certo? De vocês. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Estamos aqui para sanar todas as dúvidas. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigada pela participação. E até a nossa próxima aula, semana que vem, se assim Deus permitir. Um cheiro no coração de cada um e até mais. Até. Tchau, professora. Tchau. Deixa eu ver aqui. Para aqui.